Olá pessoal, vamos continuar a leitura do Banquete de Platão. Quem está falando é Fedro, personagem do livro que eu li antes no canal do YouTube, né? Eu parei no momento em que ele dizia o seguinte, é o primeiro a falar nessa festa, né? Além disso, só os amantes se dispõem a morrer pelos outros, e não apenas os homens que amam, como também as mulheres. Do que afirmo é prova Alceste, perante todos os gregos, ela, filha de Pélias, a única pessoa que se dispôs a morrer no lugar do seu marido, embora este tivesse pai e mãe. Graças ao seu amor, ela superou a tal ponto os pais dele em matéria de afeto familiar que os fez parecer como se fossem estranhos em relação ao filho, como se lhe dissessem respeito tão só nominalmente. Esse seu feito foi avaliado como tão nobre, tanto por seres humanos quanto por deuses, que estes últimos, experimentando admiração por seu ato, lhe conferiram a recompensa reservada a uns poucos eleitos entre os autores de proezas admiráveis. Ou seja, eles enviaram sua alma de volta ao mundo dos vivos, procedendo do mundo subterrâneo dos mortos. Isto atesta que até os deuses prestam honras especiais ao zelo e à coragem em questões de amor. Quanto a Orfeu, filho de Agro, eles o despacharam do mundo dos mortos insatisfeito, pois lhe mostraram apenas uma imagem da mulher em busca da qual ele viera. Não lhe concederam a própria mulher porque o julgaram frouxo, isto é, até se coadunando com o fato de ser ele um tocador de lira, e porque lhe faltara o arrojo para, como Alceste, morrer por amor, preferindo conceber um meio de ingressar no mundo dos mortos-vivos. É uma outra história bastante conhecida, né? Que o Orfeu, ele, diferente da Alceste que morreu pelo marido, no lugar do marido, ele vai atrás da mulher, mas no mundo dos mortos, mas ele não se oferece em morrer. Então ele está dizendo a diferença desses atos, né? Quando é um ato de amor, de excesso, aqui de zelo e de coragem, não uma boa quantidade, do que quando não, né? Evidentemente que aqui ninguém está sugerindo para alguém se matar por amor, né? Ele está falando muito mais do que isso. Vamos continuar lendo para entender. Diferentemente, no caso de Aquiles, filho de Tétis, ele foi enviado às Ilhas dos Abençoados, pois, embora informado por sua mãe que certamente pereceria logo após haver abatido Heitor, e que se não o fizesse, retornaria e findaria sua vida como um ancião, optou por ir ao encontro de seu amante Patroclo, vingá-lo e também ir ao encontro da morte, isso não apenas por si mesmo, mas se apressando para se unir àquele que fora arrebatado pela morte. Os deuses, em admiração, experimentaram um grande contentamento com isso e lhe renderam honras excepcionais por haver ele atribuído tão elevada estima ao seu amante. Com licença, só um minutinho. Ésquilo profere uma tolice ao afirmar que era Aquiles o apaixonado por Patroclo. De fato, sua beleza era superior não só à de Patroclo, como seguramente a de todos os demais heróis, sendo ainda imberbe e, segundo Homero, muito mais jovem. Na verdade, não há forma de virtude mais respeitada pelos deuses do que essa oriunda do amor. Todavia, eles mais se impressionam e se contentam, além de se mostrarem mais beneficentes quando é o amado, o aperfeiçoado pelo amante, de preferência o amante pelo seu rapazinho favorito, o que é explicado pelo fato de que um amante, repleto como se encontra de um Deus, supera seu favorito em divindade. Eis porque as honras
conferem a Aquiles são superiores às de Alceste, a ele sendo concedida sua morada nas ilhas dos abençoados. É assim, portanto, que descrevo Eros como o mais antigo, venerável e honrado dos deuses, concebendo-o também como detentor de suma autoridade para prover aos seres humanos vivos e aos que chegaram ao fim virtude e felicidade. Foi esse basicamente o discurso de Fedro, tal como relatado a mim por Aristodemo. Sucederam-se vários outros, dos quais ele não pôde de modo algum lembrar-se claramente. Assim deixou-os de lado e passou para os de Pausânias, que principiou nos seguintes termos. Agora vamos prestar atenção nesse outro discurso. O Pausânias ele vai falar sobre 2 tipos de amor. E aí ele vai enfatizar, né, a questão da beleza. Então vamos dar sequência a isso. Não acho, Fedro, se a regra aqui é simplesmente fazer discursos de louvor a Eros, que definimos bem nosso objeto. Se Eros fosse uno, estaria correto, mas como não é, seria mais correto indicar previamente que tipo iremos louvar. Olha só que interessante essa questão de não ser uno. Ora, essa é uma falha que me empenharei em eliminar, começando por decidir por um Eros digno do nosso louvor, passando a louvá-lo em termos que se coadunam com sua divindade. Todos sabemos que Eros e Afrodite são indissociáveis. Vou dar uma rápida explicada antes disso, então. Então vamos lá. A gente pode pensar sobre o amor. A gente pensa, existe um único amor, nesse caso aqui que ele vai fazer, ou existem 2 tipos de amor? Se a gente pensar um pouquinho, a gente pode falar, bom, existe realmente um amor que é um amor mais elevado, por aquilo que é sublime, por aquilo que é nobre, por aquilo que é justo, por aquilo que é belo, por exemplo, e um outro tipo de amor que é um amor mais baixo, que é um amor, por exemplo, que é apegado aos desejos do corpo, por exemplo, apegado às coisas mais da matéria. E aí ele vai nos explicar por que existem 2, eu vou falar antes de ler, por que existem 2 amores, 2 tipos de amor. Ele vai então dizer que Eros, ele nasce junto com Afrodite, que ele é indissociável, vocês vão entender aqui por quê, e que como existem 2 Afrodites, né? Uma Afrodite, que é a Afrodite mais do alto, e outra Afrodite, que é uma deusa mais baixo, do baixo, mais vulgar, menos celestial, então por isso haveria 2 Eros. Então vamos lá. Todos sabemos que Eros e Afrodite são indissociáveis. Bem, se essa deusa fosse única, Eros seria único. Contudo, uma vez que há 2 dela, necessariamente há também 2 Eros. Será que entre vós paira alguma dúvida de que ela é dupla? De certo, há uma divindade mais antiga, sem mãe, filha de Urano, pela qual a chamamos de Urânia. A outra, mais jovem, é filha de Zeus e Dione, e a chamamos de Pandemos. Então, a primeira, a Afrodite celestial, e a segunda, Pandemos, a Afrodite comum. Tá bem? Continuando então. Conclui-se necessariamente que há igualmente um Eros a ser classificado com acerto de comum, parceiro de uma dessas 2 deusas, e outro a ser classificado de celestial. Embora todos os deuses certamente devam ser louvados, me esforçarei para descrever as faculdades de cada um desses 2. Pode-se, com efeito, observar com referência a toda ação que considere em si não é nem nobre nem vil.
Desculpa, pode-se com efeito observar com referência a toda a ação que considerada em si não é nem nobre nem vil. Tomemos como exemplo nossa própria conduta neste momento. Estivemos diante das alternativas de beber, cantar ou empreender uma conversação. Ora, em si nenhuma dessas coisas é nobre, cada uma delas só passa a sê-lo dependendo de como é realizada. Eu vou parar por aqui, é um bom momento, né? Então, ele vai começar a explicar algo que é para a gente refletir também. Veja só, que as coisas em si, muitas vezes, não são nem nobres nem vis, mas o que vai depender é a forma como estamos realizando esta coisa. Por exemplo, ele deu o exemplo aqui, né? Beber, cantar ou empreender uma conversação. Então, continuamos amanhã, se Deus quiser. Espero que vocês estejam gostando, comentem. Se vocês gostarem, vocês podem recomendar esse vídeo para algum amigo. É sempre um estímulo para a leitura, gente. São 10, 11, 12 minutinhos por dia para a gente ir colocando a nossa consciência, a nossa atenção num local mais elevado, mais nobre, mais digno, né? Como o próprio texto aqui vai dizer, né? Num local de amor, né? Beijos para vocês, até amanhã. Bye, bye.